Bom dia. Eu amo essa igreja porque vocês realmente respondem. A gente não fala, né? Bom dia, irmãos. É um rico privilégio estar aqui com vocês, né? Minha casa. Muita saudade de vocês. E tem sido bom, um privilégio para mim também poder compartilhar agora com os irmãos aquilo que Deus está falando comigo já tem um tempo, né? O Marquinhos vai colocar slide. Mas primeiro que eu estou vendo alguns rostinhos novos, né? Tenho ouvido bastante histórias de vocês, que vocês têm crescido, têm se desenvolvido. E isso tem sido uma bênção, né? Poder saber disso. Mas eu queria compartilhar um pouquinho de quem nós somos, né? Para aqueles que não conhecem. Esse é o meu esposo, Ulisses. E eu. E a gente juntos hoje está morando lá em Atibaia. Uma cidade maravilhosa para se morar. Recomendo, né? Mas Atibaia tem sido ali um espaço de aprendizado do Senhor para a nossa vida. Então a gente está lá na Igreja Batista Revive. É uma igreja nova, é uma igreja que tem mais ou menos 5 anos. E ela se iniciou no início da pandemia. Então grande parte do seu início foi na pandemia, foi online. Mas Deus, assim, tem feito algo tremendo na igreja. Tem feito algo tremendo na igreja. Hoje a gente tem, assim, está chegando a mais de 200 membros. Tem pessoas chegando, visitando. Então, assim, realmente Deus tem usado a igreja para poder impactar a vida ali das pessoas em Atibaia. Não só por questão de número, mas por aquilo que Deus está fazendo mesmo. Deus está se movendo ali. Tem sido um privilégio poder trabalhar e servir ali na igreja. No próximo slide, eu vou falar de algumas áreas de atuação nossa lá, né? Eu e o Ulisses, não sei se dá para enxergar que eu estou olhando na TV, né? Dá. Eu e o Ulisses, a gente então é a parte de todos os bastidores. Tudo que você pensar de bastidor, Tainá e Ulisses. Inclusive, todo mundo procura ali, tanto que o Ulisses nem pode vir aqui porque ele está lá cuidando de todo o bastidor, né? Os pastores brincam que a gente é como se fosse a engrenagem, né, que ajuda o movimento da igreja a acontecer. E a gente brinca assim, mas a gente entende que a gente não é principal e que também a gente não é insubstituível, né? Deus, ele faz o que ele quiser, coloca quem ele quiser e usa quem ele quiser, mas para nós tem sido um privilégio fazer parte do que Jesus está fazendo ali. Né? Então, a gente cuida toda essa parte realmente de logística. Para vocês terem uma ideia, nessa semana, por exemplo, o Ulisses teve que acompanhar o ar-condicionado para poder corrigir. Então, todo o bastidor mesmo, que às vezes a gente não vê. A gente está lá responsável. A gestão administrativa, a gente também fica responsável para a questão administrativa, tudo que é questão administrativa. Secretaria, relatório, enfim, toda a parte administrativa, compras, tudo que a gente tiver, a gente está ali responsável. Isso significa que não é só a gente que faz, né? A gente é responsável por isso, mas tem também grupos de pessoas ajudando a gente. Né? Além disso, também, a gente faz... Ainda não, vou continuar. Rapidinho, eu vou ser breve, eu prometo. Mas ali a gente também está fazendo parte de um grupo do voluntariado, que a gente então está dentro desses coordenadores, dos voluntários de trabalho na igreja, com colaboradores, que eles trabalham, né, na igreja como voluntários. Então a gente também está cuidando dessa gestão. A gente tem assim uns 152 mais ou menos membros voluntários, e umas 2 semanas atrás a gente teve treinamento, então tem sido assim muito uma bênção mesmo. O Ulisses, ele cuida da parte de som, da parte de transmissão da igreja. Eu também estou à frente do grupo das mulheres, então eu tenho um grupo de liderança junto comigo, mas eu estou à frente desse grupo, então a gente tem feito vários trabalhos com as mulheres. O ano passado a gente fez um novo projeto de conversas da vida, e como tem sido especial, porque o mundo lá fora, né, eles estão ouvindo as nossas mulheres, estão ouvindo as crianças, os nossos jovens, os nossos homens, e por que não a igreja não ser um espaço de conversa, né? Um espaço para poder ouvi-las, né? Eu sei que uns enems atrás até falou sobre isso, né? A mulher. Então, o povo está ouvindo. Então, a gente quer ser esse canal de ouvir as mulheres. A gente fala sobre depressão, infertilidade, finanças, enfim, todos os assuntos, assim, a área sexual, para a gente poder alcançar. E tem vindo mulheres, que a gente chama Evento Ponte, que traz mulheres que não são da igreja para poder falar. Realmente é um espaço de fala ali, né? Para poder falar. A gente tem o nosso Casa Aberta, que a gente chama, que é um grupo de pequeno, né, no ano passado, então a gente teve. E no nosso grupo tem tantas pessoas diferentes. Nós temos americanos, então uma cultura totalmente diferente. Temos ali casais novos, recém-casados, temos viúvos, nós temos, enfim, pessoas que têm um casal nosso de amigo que teve um filho com deficiência, com condição ao nanismo. Então tem sido assim,
Deus está nos ensinando de várias formas, né? Às vezes eu falo para minha mãe, eu saí com uma amiga minha. Aí minha amiga tem a idade da minha mãe, né? Então a gente está lá e a gente troca, tem experiências, eu discipulo e ela me ensina também. Então está sendo assim uma experiência muito rica de poder compartilhar e crescer ali nessas múltiplas funções que Deus está falando, né? De vertentes que Deus está trabalhando no nosso coração ali, né? Bom, passando bem rápido, mas é isso. E hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que eu gosto muito. Eu amo esse tema. Na verdade, eu amo esse texto, né? E provavelmente você já deve ter ouvido eu falar em algum momento. Não sei se está pequeno para vocês verem aí. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho na história da mulher samaritana, que é João 4. Toda vez que eu leio esse texto, Deus ele fala de uma forma diferente comigo, né? Em várias outras questões. Tem muitos ensinamentos aqui. E um deles é que Deus tem ministrado no meu coração com alegria que eu quero compartilhar com vocês. Então, se você puder abrir sua Bíblia em João 4, a gente vai conversar sobre esse texto. E hoje a gente vai falar sobre esse tema. Jesus, ele é a fonte da água viva. E eu sei que talvez você já deve ter ouvido esse tema, mas eu quero que você realmente entenda sobre esse tema, que Jesus, ele é a fonte da água viva. Mas antes da gente poder entrar nesse texto, e tudo bem, você pode deixar aí em João 4, eu quero contextualizar aqui um pouquinho. Eu quero contextualizar onde tudo se iniciou. Né? Então, a gente vai passar pela Bíblia em alguns textos, em alguns momentos, para a gente poder entender por que Jesus ele é essa fonte de água viva, ou como que ele chegou para se revelar como água viva para essa mulher. Então, onde tudo se iniciou? Né? Não pode passar, Marquinhos. Onde tudo se iniciou? Em Gênesis 1, na criação do mundo. E olha só que interessante, na criação do mundo, quando Deus está lá em Gênesis, falando sobre a criação do mundo, a gente vê que ele cria algumas coisas. Ele coloca peixes, ele separa, ele diz haja luz e tem luz, ele faz a separação das águas e da terra seca, coloca animais, coloca plantas, e ele começa a criar. Mas a gente não vê Deus ali no início falando assim, haja água, ou cria-se a água. Isso é para nos mostrar que a água de Gênesis, ela tem uma fonte, ela tem uma nascente, e é o próprio Deus. A água, ela nasce do próprio Deus. Ela jorra de uma forma suficiente para poder alimentar o planeta Terra inteiro. Não o planeta Terra, para alimentar todos, plantas, animais, seres humanos. Eu gosto de como Agostinho, né, o Santo Agostinho fala nas suas confissões sobre conhecimento. E ele vai falar, enfim, da questão do conhecimento, e ele fala assim, que Deus ele não só nos concede conhecimento, mas ele é o próprio conhecimento. Ele é essa fonte de conhecimento. E isso eu gosto de me aplicar para todas as outras coisas que Deus nos dá. Deus não só nos dá amor, como ele é o próprio amor. Deus só nos dá justiça, enfim, todos os atributos compartilháveis, mas ele é aquilo que ele menciona. Então Deus ele só não é a água, como ele é a fonte dessa água. É como se ele não é só água, ele é a torneira, ele é o cano, ele é tudo. Ele gera essa água de uma forma que jorra ali no início da história para poder alimentar plantas, animais. E essa água ela é suficiente para satisfazer. E ali, junto à água, Deus coloca um homem e uma mulher no jardim exuberante, para que nesse jardim eles pudessem cultivar. Deus fala para ele, nomine, domine, cultive, traga uma cultura para esse ambiente, mas procrie, né, no sentido de devolva a vida, transmita a vida de aquilo que você já tem se alimentado. Só que aí, né, dentro dessa nascente, vocês estão comigo? Estão entendendo, né? Tá bom, se não tivesse, vocês falam, tá ruim o negócio. E se eu estiver rápido, talvez vocês falam, que minha mãe fala que eu falo muito rápido. Mas Deus, como ele é essa nascente de água, e essa nascente de água está jorrando água para poder trazer alimento, sustento, ela é suficiente para poder preencher, para poder alimentar, para poder sustentar. Só que aí o homem resolve estragar tudo. Que a gente já conhece a história, está lá em Gênesis 3. Você pode acompanhar. E aí, por conta do pecado, o homem, ele estraga tudo isso. Porque aí ele quer, pelos próprios méritos, pelos próprios termos, buscar a sua segurança, a sua sabedoria,
o seu conhecimento e começa uma busca incansável para poder atingir aquilo, mas nos seus próprios termos. A questão é que nós fomos criados com um espaço dentro de nós para adoração, um espaço que ele é eterno. É um espaço vazio, enfim, que ele é infinito. Só que a gente quer preencher esse espaço pelos nossos próprios termos. Só que nós somos finitos. Nós somos limitados. Então a gente preenche, não é suficiente. A gente preenche, não é suficiente. A gente preenche, não é suficiente. E começa aquela coisa incansável de sempre querer preencher algo que a gente nunca vai conseguir preencher, porque esse espaço, ele é infinito, ele é eterno. Isso eu não tirei da minha cabeça, está em Romanos. Romanos vai dizer isso. Então a gente começa a preencher e querer preencher e aquilo se torna algo cansativo. E aí a gente volta para uma seca da nossa alma. Novamente, porque a gente busca e a gente, quanto mais quer segurança, vem a desconfiança, vem a insegurança. Quando a gente quer mais segurança, vem a insegurança. Insegurança, é isso. Segurança. Quando mais conhecimento, menos conhecimento. E a gente começa a buscar e a gente encontra totalmente o oposto àquilo que a gente tem dado. Né? E aí, diante disso tudo, e essa é uma seca profunda que nós temos, né, nessa busca incansável de querer algo, aí a gente volta para o deserto. E nesse deserto, se não tem vida, se não tem água, não tem vida. Não sei se você já foi num deserto, ou, não sei, né? Às vezes tem essa experiência de poder visitar os desertos que existem. Deserto, mas você já deve ter visto, estudado, assistido algum filme que aparece ali o deserto. É um lugar de seca, é um lugar inabitável, um lugar onde não tem vida. Por quê? Não tem água. E onde não tem água, não tem vida. Não consegue gerar essa vida. Então, aquela criação que Deus nos deu para poder espalhar vida, aí não tem como. Porque se não tem água, não tem vida, então a gente não consegue gerar vida. Então a gente volta para essa seca. E aí Deus olha para isso tudo e fala assim, não, eu preciso resgatar esse povo. Né? Que aí vem a história de Jesus que a gente hoje cantou lindamente. Vem aquilo que a vinda de Jesus está apontando para isso, né? Então Deus ele precisa nos resgatar do deserto. E aí é como na história de Jacó, narrada em Gênesis 29. Você pode depois ler e acompanhar. Jacó, ele tem alguns esquemas egoístas. E dentro desses seus esquemas egoístas, ele tem conflitos com seus familiares. E aí ele precisa fugir. Creio que a maioria já conhece a história de Jacó. Ele engana seu irmão para ganhar primogenitura, enfim. Ele tem alguns conflitos familiares por conta das suas questões egoístas, e aí ele precisa fugir disso. E quando ele foge, ele vai para o deserto. E dentro do deserto, quando ele está lá fugindo, ele para num poço. E nesse poço, quando ele está lá parado, um poço de água, né? Quando ele está lá parado, chega uma mulher, Raquel. E aí, amor à primeira vista, né? Toca o violino. E aí ele olha para Raquel, se apaixona por Raquel, e aí ele quer, enfim, a gente tem a história de Raquel, enfim, com a sua irmã e tudo mais, mas ali eles têm um cenário, o mesmo cenário do Éden, um homem, uma mulher, em frente a uma fonte de água. Novamente a história se repetindo. E aqui, a partir de Jacó, Deus, ele cria os seus filhos, a geração, a nação de Israel, é a partir ali de Jacó. Claro, vem de uma promessa feita a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te dar muitos filhos. Abraão vem filho Isaque, e de Isaque vem Jacó. E é a partir de Jacó que Deus muda o seu nome para Israel, e Israel se torna ali, a partir dos seus filhos, a 12 tribos da nação de Israel. Então Deus ele faz ali um povo, cria-se um povo, o povo de Israel, que a gente conhece e fala disso na Bíblia. O povo de Israel foi feito para ser parceiros de Deus. Pode mudar, Marquinhos, acho que já está... pode passar mais uma? Isso, obrigada. E aí Deus então ele faz ali da sua história, dos seus filhos de Israel, da nação de Israel, o seu povo. E esse povo é um povo para poder compartilhar vida, para poder ser parceiro de Deus, estar em Deus, se alimentar e saciar do próprio Deus, dessa fonte de vida, e compartilhar a vida para outros. Mas assim como na história que a gente já contou, no início, o povo de Israel até que começou bem.
estava indo muito bem, estava ali falando, mas no final eles começam também a lutar contra essa seca, porque eles começam a buscar também pela sua própria vontade, nos seus próprios termos, começam a avançar, desobedecer ao Senhor, eles começam novamente a se autodestruir, né? E eles estão cada vez mais sedentos por controle. Novamente, eles voltam para o deserto. E quando eles voltam do deserto, eles estão agora cativos, eles são exilados, são presos, e eles estão cativos, né? Tem uma frase do projeto Bible Project, pode passar, que diz assim: todo esse esforço para poder saciar a nossa sede em nossos próprios termos está nos matando. Por mais que às vezes a gente tenha buscado, tenha visualizado isso como algo bom para nós mesmos, quando a gente faz pelos nossos próprios termos, esse esforço de nos levar para o deserto está nos matando aos poucos, né? O grupo Bible Project fez isso dentro de um vídeo seu. No próximo, o profeta Ezequiel, ele observa isso, né? Ele tem visões, e ele olha e descreve o povo de Israel, que está lá no exílio, preso em cativeiro, como uma pilha de ossos secos num vale. Daí você deve até saber dessa história, né? Ele olha para o povo de Israel, enxerga ele num vale como uma pilha de ossos secos. Aquele povo que foi chamado para poder gerar vida, ele está comparando isso está dizendo, descrevendo como uma pilha de ossos secos que está num vale. Só que o mais bonito disso tudo é porque ele tem uma visão. E podem abrir em Ezequiel, que a gente vai ler esse texto. Mas aí ele tem uma visão. E qual que é essa visão? É uma visão de um rio que flui ali do trono de Gênesis, em Gênesis, no templo de Gênesis, e vai escorrendo para o Mar Morto, e por onde ele passa, ele vai gerando vida. Vamos ler esse texto aqui para a gente poder entender. Abriram? Posso ler aqui? Gênesis 47, do versículo 8 ao 11. Ezequiel, eu falei Gênesis, não falei? Ezequiel 47, do 8 ao 11. Diz assim, estou lendo na nova versão transformadora, NVT, né? Diz assim: então ele me disse, aqui é Ezequiel falando do que Deus falou para ele: este rio que corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto, sua água tornará pura, a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Engedi até em Eglaim, né? As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Então ele está tendo uma visão, ele está narrando como que o povo de Israel está, e aí ele tem uma visão dada por Deus, que lá do templo de Jerusalém vai jorrar uma água, e essa água é uma água viva que vai chegar até o Mar Morto, e por onde essa água passar, vai gerar vida. Por que Mar Morto? A água do Mar Morto ela é tão salgada, que nenhum peixe, não tem vida lá, não consegue sobreviver. Então ele está falando que onde ele tocar essa água, que está saindo lá de Jerusalém, por onde essa água tocar, vai ser purificado, vai ter vida. E isso aqui está me apontando para Jesus, porque onde essa água for passando, ela vai curando, ela vai transformando, ela vai dando vida. Então onde aquele deserto que é inabitável e não tem vida, está gerando vida, porque essa água está passando, essa água está tocando. Um dia Deus vai derramar, aqui, né, falando sobre Jesus, um dia Deus vai derramar a sua presença pessoal, e o Espírito vai passar regando toda a terra. Ele está aqui apontando para poder criar um novo Éden, né? Um Éden com novos tipos de pessoa.
Mas no próximo slide, quero dizer assim para vocês, que está apontando isso para Jesus, e a gente está chegando sobre Jesus, mas aqui a gente tem alguns textos, né, da Bíblia, que ele vai relatar a água como uma saciedade espiritual. Então a Bíblia, ela relaciona tudo que for envolvido com água sobre uma saciedade espiritual. E a gente canta isso, né? Eu tenho sede de ti, eu quero mais do Senhor, eu quero fluir como águas vivas. Enfim, a gente tem já essa noção. E quando a gente fala, pessoas estão sedentas, ou seja, as pessoas estão com sede de Senhor, a gente já associa a sede, né, como algo vindo ali de algo espiritual. Ali, por exemplo, mas tem diversos textos, eu só coloquei alguns. O Salmo 1, por exemplo, é como ele vai fazer assim, uma comparação de que a roda dos escarnecedores, mas quem medita na palavra do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada ao rio de águas, né? Então ele faz uma comparação aí de satisfação, porque se você está como uma árvore nesse rio, né, você tem satisfação plena no Senhor, dá frutos na estação própria. Ele está comparando isso, falando que a palavra do Senhor, a palavra dita pelo Senhor, ela é suficiente para poder nos satisfazer. 1 Coríntios 10, 4, vai falar que de uma rocha ferida traz essa água espiritual para poder purificar. Essa água, essa rocha que ele está falando, é a pedra viva do próprio Jesus, que dele flui água viva para nós. Isaías 58, 11, né? Deus, ele vai nos fortalecer, nos sustentar. A água viva é quem nos fortalece, é quem nos sustenta. João 7, 38. Quando nós cremos então em Jesus, vai fluir águas vivas de nós. Seremos essa produção de águas vivas em nós. Isaías 44, 3. Que aí vai falar sobre um refrigério espiritual, de quando a vinda do Espírito Santo for trazer essa purificação, vai nos limpar, nos trazer essa purificação novamente. Zacarias 13, 1. Né, que é uma fonte de água que vai jorrar por onde for. Essa fonte vem em nós para poder jorrar e se perpetuar por todos. E isso tudo, essa história toda, está nos conduzindo até Jesus, a vinda de Jesus. Está fazendo sentido aqui? Eu estou falando rápido, né, mãe? Ela olhou para mim e falou assim, tá. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá claro? Então tá, só um resumo, vamos lá. Então, a gente está falando do início da história. O início da história é onde a nascente é o próprio Deus. A nascente é o próprio Deus, sai água dele, a água vem dele, é derramada a presença do Senhor. E nele, ele constrói um jardim no Éden, ele coloca um homem e uma mulher. Eles têm tudo o que eles precisam, satisfação plena, mas eles estragam tudo. Porque eles estão buscando pelos seus próprios méritos, buscando se satisfazer, e aí eles voltam para o deserto, onde não tem água. Se não tem água, eles não têm vida, eles não geram vida. É a mesma história de Jacó, porque Jacó está num poço de novo, volta num poço, está fugindo da sua família, mas ele encontra uma mulher e ele se casa com essa mulher. E dessa mulher é a partir deles que eles têm ali o povo escolhido de Deus, a nação escolhida do Senhor, o povo de Israel, as 12 tribos de Deus. Mas também, novamente, foi um povo escolhido para poder compartilhar junto com Deus, mas eles começam e no final eles acabam não fazendo isso. Pelos seus próprios méritos, estão buscando da sua própria satisfazer a si mesmo. Então eles desobedecem ao Senhor e voltam para o deserto. Ezequiel olha isso e fala, eles são uma pilha de ossos secos, eles não têm vida alguma, eles estão no vale, eles estão no deserto. Mas Deus, ele dá uma esperança para nós, que aponta para Jesus, onde a presença do Senhor pessoal vai vir, que é como um rio que desce lá do templo de Jerusalém, e por onde essa água passar, haverá vida. Onde o mar morto, que é salgado, não tem vida, essa água vai tocar e vai purificar, então vai ter vida. Os pescadores vão se alimentar, vai ter praia, vai ter peixe estendido na praia, é o que ele está falando ali. Então vai ter vida, vida para satisfazer, porque é isso que Deus faz. De uma vida que é deserta, de uma vida que é uma pilha de ossos secos, Deus dá vida, Deus reconstrói, Deus dá força, Deus transforma, Deus purifica, Deus restaura, Deus transforma e torna habitável, para que isso possa impactar a outros. E aí a gente chega, foi rápido? Tudo certo? Tá bom. E aí a gente chega então na fonte da vida, que é o próprio Cristo revelado, João 4.
Antes de vocês puderem voltar, então, aí para João 4, a gente vai falar sobre esse texto. Eu prometo não demorar. A gente vai falar sobre João 4. Não vou ler todos os versículos, mas você pode acompanhar, mas eu vou falar sobre eles. Tá bom? Mas o que a gente precisa entender é uma coisa aqui. Qual que é o contexto de João para escrever esse livro? O livro de João, né? O Evangelho de João. Qual que é o contexto? João, ele quer que os seus leitores entendam que Jesus, ele é o Messias prometido, ele é filho de Deus, veio aqui, ele é Deus, ele é homem e veio para nos salvar. Então esse é o objetivo de João. Em toda a narrativa você vai ver ele trazendo traços mostrando que Deus ele foi homem, mas que Deus, Jesus, ele é o próprio Deus. E vai falar que ele veio para poder trazer vida a todos nós. Leia João, qualquer texto de João com essa perspectiva. É isso que João está querendo revelar em todo o seu texto, em todo o seu evangelho. Só que nesse texto em específico, João 4, um contexto breve para você entender o que está acontecendo aqui, até esse momento. João 4 é um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas algo que a gente precisa saber. Em João 4, Jesus estava iniciando o seu ministério. Isso significa que Jesus ainda não era muito conhecido. Jesus ele ainda não era muito conhecido. Um outro ponto que a gente precisa saber é que existem dois povos aqui, os samaritanos e os judeus. E samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Por que eles não se davam bem? Porque lá no Antigo Testamento, das 12 tribos, teve uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte. E o reino do norte foi nomeado por um outro rei dos samaritanos, que era um povo que começou a se misturar com outras nações. Casaram entre outros povos. Por conta disso, eles, com a sua espiritualidade, também misturou a espiritualidade desses outros povos, que a gente chama de um sincretismo religioso. Eles misturavam não só a palavra de Deus, mas eles misturavam com questões, crenças pagãs. Então, ficava uma mistura ali de crença pagã. A gente vê muito isso em Juízes também. Então, tem muita mistura ali que não é da palavra de Deus. E eles tinham a palavra de Deus como os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia eram, para eles, a palavra das Escrituras, né? Os judeus olham para esse povo misturado e falam assim, esse povo aí é um povo misturado, é um povo pagão, uma pessoa não é raça pura, é uma raça de Israel, uma raça pura que não se mistura. E outro, nós somos muito mais espirituais que eles, porque nós somos, né, aquelas pessoas que lêem a palavra do Senhor, as escrituras do Antigo Testamento. Então, eles não se misturam. Uma outra questão é a questão geográfica. Jesus, é a questão da Judeia, ele precisa ir para Galileia, mas para ele poder ir para Galileia, no meio tem a Samaria. Só que os judeus, quando eles precisavam fazer isso, ir para a Judeia, para Galileia, Galileia, Judeia, eles davam maior volta. Eles não iam direto para Samaria, que seria um caminho mais rápido. Mas aí no versículo 4, se você observar, Jesus fala assim, é necessário passar por Samaria. Jesus, ele queria passar por Samaria. Seja porque é um caminho mais curto, seja por qualquer outro motivo, mas com certeza porque Jesus, ele sabia quem ele ia encontrar lá. Ele queria ter esse encontro com essa mulher samaritana. E aí no versículo 6, Jesus cansado, ó João falando como Jesus se sentiu como homem, né? Jesus, ele está cansado, e aí ele para num poço. A história se repetindo. Jesus, ele para num poço. E era por volta do meio-dia. Agora você imagine só. O Oriente Médio, Samaria, é um lugar montanhoso, desértico, tem as suas planícies também. É meio-dia, o sol do meio-dia, que a gente tem, ainda mais agora em fevereiro está fazendo aquele calor. Então imagine num deserto. Aquele sol do meio-dia, próximo ao deserto, Jesus devia estar com fome, porque é meio-dia, igual vocês aqui me olhando. Vamos, Tainá, né? A gente vai almoçar. É meio-dia, a gente está com fome. Então, Jesus, ele está cansado, ele senta num poço. E aí vem a mulher, lá no versículo 7, chega a mulher samaritana. Não sabemos o nome dela, mas sabemos que ela é uma mulher do povo samaritano. E é bem possível aqui que essa mulher, tem duas situações ali com o coração dessa mulher. Quem, em sã consciência, vai tirar água no poço meio-dia? E ela está sozinha, o poço é fundo, ela precisa de água para a casa dela. Então, ela vai sozinha e ao meio-dia.
Isso nos mostra aqui duas situações. Que essa mulher provavelmente era rejeitada pela sociedade. Ou que ela não queria enfrentar a sociedade, não queria se misturar com a sociedade. Ou até mesmo os dois. E depois a gente vai entender o porquê, né? Então, ela não queria se misturar com esse povo e vai tirar água ao meio-dia sozinha. E aí, no versículo 9, Jesus está lá conversando e ele vira para essa mulher e ele fala assim, me dá um pouco de água. A mulher se assusta, porque, primeiro, ele é judeu, e judeu não fala com o samaritano. E, além disso, ele é homem. Lá, antigamente, homem e mulher não era visto conversando assim em público, sozinhos. Não era bem visto assim. Então, ela fica assustada, fala assim, como assim? O Senhor, sendo homem, judeu, está falando comigo para poder me dar água. Aí, vamos para o versículo 10, aí eu vou ler ele. Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente de Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva. Aqui, Jesus, quando ele fala com essa mulher samaritana, ele não mede pela régua humana de rejeição. Ele olha para essa mulher e ele entende que ele tem um presente para dar para essa mulher, porque ele fala a partir dele mesmo. A régua de fala de Deus aqui é ele mesmo, é o próprio Jesus. É por isso que ele está falando com aquela mulher. Enquanto todos os outros povos, todas as outras pessoas que estão ali convivendo com essa mulher a rejeitam, não falam com ela, Jesus vira para ela, ai minha filha, se você entendesse quem é que está falando aqui com você, porque eu falo com você não porque pelos que os outros fazem ou pelas suas próprias ações. Eu falo com você a partir de mim. Eu falo com você como um presente, porque eu tenho um presente para poder te dar. E essa água viva que eu tenho para te oferecer, é incrível, é um presente maravilhoso que eu tenho para te dar. Jesus, ele não mede nós pelo aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente deixa de fazer. Ele olha para nós por ele mesmo, para aquilo que ele pode fazer e transformar o nosso coração. Ele não nos rejeita como a sociedade pode rejeitar. Ele não nos rejeita pelas nossas atitudes. Porque se fosse assim, quem ia falar com Deus? Né? Todos os dias nós ali lidamos com questões do nosso coração, a gente lida com pecados, lida com situações que a gente enfrenta todo dia, que a gente fala assim, Deus, se as pessoas soubessem tudo isso que eu passo, tudo isso que eu penso, tudo isso que eu faço. Jesus, ele não mede por aquilo que a gente faz. Ele olha para nós e ele enxerga o próprio Cristo em nós. Né? Ele enxerga aquilo que ele pode fazer por nós, ele olha o nosso coração. E é por isso que ele olha para essa mulher e ele fala com essa mulher, se você entendesse com quem você está falando, você ia me pedir água e eu ia te dar água viva. Né? O versículo 11, o versículo 12, ela está tentando entender, ela está curiosa, ali, como assim água viva? Ela está tentando entender assim, mas como assim você vai me dar água viva se você não tem nem os cântaros, você não tem o pote para poder pegar água? O poço provavelmente ali é fundo, né, uns 42 metros. Como você vai me dar água viva se você não tem um pote para poder pegar? Né? Novamente, a história se repetindo. Um homem e uma mulher em uma fonte de água ali, transbordando. Né? Ela não entende, e aí ela até fala assim, por um acaso você é melhor do que Jacó, porque eles estão no poço que a gente acabou de falar de Jacó. Aquele poço que Jacó foi e encontrou Raquel, é o mesmo poço. Porque aquele poço foi dado, né, para Jacó, construído pelo Jacó ali na sua própria terra. Então a mulher está novamente no mesmo poço que Jacó conversou com aquela mulher e agora falando com Jesus. Como assim? Você não tem, então, como é que você pode me dar água? Você é melhor que o nosso pai Jacó? Como você vai conseguir pegar essa água aqui? Aí o versículo 13 e o versículo 14 que eu vou ler. Jesus respondeu, quem beber desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna como uma fonte que brota dentro dele e dá vida eterna. Jesus está falando aqui. Essa água que você está bebendo, que você está entendendo aqui, que você veio para buscar, ela acaba rápido. Mas eu tenho uma fonte de água viva, que transborda e ela é inesgotável. Aquele que bebe dessa água não vai ter sede novamente. Ela é suficiente para poder saciar toda a sua sede.
né? Ela é uma fonte inesgotável. E aí o versículo 15 começa aparecendo assim, nossa, essa mulher... Sabe aquelas bastidores quando a gente está assistindo um filme que a gente fala assim, ela está entendendo. Então o versículo 15 começa assim: por favor, Senhor, me dá dessa água. Disse a mulher, ela está entendendo, ela quer a água. Aí só que não, porque aí a gente vê o final que ela fala assim, porque aí eu não vou ter que ter sede e nem buscar novamente aqui. Essa mulher parece que está entendendo quem Jesus é, mas ela fala assim, eu quero isso daí, sabe por quê? Porque eu estou fugindo da sociedade, porque eu não quero enfrentar a sociedade. Eu quero que essa água aqui não se acabe, para eu não ter que enfrentar os meus problemas. Porque eu quero ficar lá em casa, com a água encanada, e eu não preciso vir aqui e enfrentar o que eu preciso enfrentar. Olha que bom, nunca mais eu vou ter que sair. Eu estou lá em casa, quietinha, lá abro a torneira, tenho a minha água. Mas não é disso que Jesus está falando, né? E depois desse versículo 15, parece que Jesus muda de assunto. A partir do versículo 16, se você puder acompanhar. Parece que Jesus muda de assunto, porque ele vira e fala assim, vá buscar o seu marido. Calma, peraí, a gente está falando de água e você pede, por que você mudou de assunto? Deus aqui, Jesus, ele está começando a se revelar para essa mulher quem ele é. Mas para que Jesus possa se revelar para essa mulher, ele tem um impacto tão grande quando Jesus ele se revela, que ela não conseguiria resistir essa graça do Senhor. Ela não conseguiria resistir. Mas para que ele possa se apresentar para ela, ele vai reinar o coração dela, ela precisa tirar aquilo que está reinando o coração dela. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não divide o reino dele com ninguém. Jesus, ele não vai habitar num coração em que já está preenchido o trono dentro do nosso coração. E diariamente, constantemente, a gente tem preenchido esse espaço dentro do nosso coração que deveria ser preenchido pelo próprio Cristo. Nesse caso aqui da mulher, ele está falando que é sobre relacionamentos, porque ela fala assim, eu não tenho marido. Ele, realmente, você não tem marido, porque agora você está no seu 5º marido. A mulher, ela tem buscado uma satisfação plena, uma felicidade por relacionamentos. E, novamente, lembra que a gente falou? A gente busca mais, e busca mais, e busca mais. E aí a gente está indo novamente para o deserto. Essa mulher está buscando relacionamentos para poder se satisfazer o seu coração, mas ela volta novamente para uma sede, ela volta fugindo, ela não se relaciona com as pessoas têm a criticado. E talvez você fale assim, tá bom, Daiane, eu não preciso lidar com relacionamento, mas quantas vezes, quantas coisas a gente tem colocado dentro do nosso coração, ocupando o espaço que é preenchido pelo Senhor. Às vezes a gente coloca na medida os nossos filhos, né, ocupando o coração de Deus. A gente fala a palavra, né, idolatria dos filhos, a gente idolatra os nossos filhos. Ah não, meu filho é meu, eu tenho que fazer do meu jeito, ninguém toca. Ou a gente às vezes coloca os nossos pais, a gente coloca os nossos sonhos. Não, mas eu vou realizar a todo custo. A gente coloca às vezes o nosso descanso no lugar do coração de Deus, nossa preguiça, né, que se torna preguiça. A gente coloca pessoas, familiares, netos, filhos, a gente coloca sonhos, trabalho, a ganância de poder receber cada vez mais, o cuidado exagerado. E eu não estou dizendo que a gente não tem que cuidar de filhos, a gente não tem que se preocupar com os pais. Eu só estou dizendo no lugar em que, na medida em que a gente está substituindo o próprio Deus, né? Ou então, não tem nada disso, eu estou lidando super bem, eu venho para a igreja, às vezes você está colocando a obra de Deus no lugar do Deus da obra. Porque às vezes você está vindo para a igreja, está insaciável, vindo, vem, faz, só que você está fazendo por fazer e não para poder glorificar o Senhor. Porque às vezes não é isso que Deus quer que você faça. Às vezes Deus quer que você realmente fique descansando. Ou às vezes Deus quer que faça, mas de outra forma. Às vezes Deus não quer que você faça, mas que outro faça. Para que Ele seja exaltado, seja privilegiado para poder trabalhar na obra do Senhor. Então às vezes a gente está substituindo muitas outras coisas no nosso próprio coração que não o próprio Deus. De novo, Romanos fala sobre isso. Que nós trocamos o Criador pela criatura. E aquele espaço que é inesgotável, aquele espaço que nós temos dentro do nosso coração, que é eterno, para poder ser preenchido, né, de algo que seja infinito, a gente começa a colocar as coisas finitas. Incansavelmente, substituindo e buscando, indo atrás e colocando dentro do nosso coração. E a gente se dá com uma sede profunda voltando para o deserto.
Porque Deus, na sua eternidade passada e na sua eternidade futura, Ele tem, né, infinitamente mais para poder preencher dentro do nosso coração. Somente Ele pode preencher aquilo que a gente tem buscado, né? E aí a gente começa nessa sede incansável, cada dia mais, tentando. Então, dentro do nosso coração, para que Jesus possa reinar por completo, algo precisa sair. E é por isso que ele muda de assunto. Porque para ele se revelar, ele precisa falar assim: olha, mulher samaritana, eu vou me revelar para você. Mas para que você possa entender quem é que está falando com você e o que eu tenho para poder te oferecer, você precisa tirar algo dentro do seu coração, que eu vou preencher, né? Por isso que ele muda aqui de assunto. E aí a gente seguindo, no versículo 19, ela vira e fala assim: eita, eu vejo que é profeta, porque você falou alguma coisa que eu faço e ninguém sabe. Quer dizer, eu não te contei, né? Ela está entendendo aqui que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Ela está entendendo. E aqui, depois do versículo 19, que Jesus ele começa a se revelar para ela. Só que ela pergunta assim: tá, mas vai ter um lugar de adoração, né? Um povo judeu fala uma coisa, os samaritanos falam outra. Onde que é esse lugar de adoração? Versículo 21 a 24, Jesus vai explicar isso. Que o povo, que ele fala, espírito em verdade, né? Que a gente até canta isso. Em espírito é por conta dos judeus, porque eles têm aqueles ritos religiosos, eles são religiosos demais, mas eles ainda não entenderam quem Jesus é. Esse Jesus revelado. Espiritual, eles precisam disso. Em verdade, porque os samaritanos, eles precisavam compreender um pouco mais esse Deus revelado nas Escrituras, porque eles só liam parte do Antigo Testamento, eles ainda não entendiam. Em espírito e em verdade, ou seja, não é samaritano, não é só os judeus, é em espírito, é os dois. Todas as línguas, povos, nação, vai vir até mim para me adorar. Não há essa de sectarismo, né, de lugar, não, somente aquele ali e somente aquele outro, não, porque eu sou mais santo, não, porque eu sou mais religioso. Ei, é para todos. Servir ao Senhor, ao tempo de adoração, é Ele é o próprio templo de adoração, e onde vai vir todos vão se ajudar, porque não tem a ver com aquela crença dos judeus na sua religiosidade, não tem a ver com os samaritanos naquilo que ele pensa, o que é que vai acontecer, mas nós não somos a descendência. Ei, é todas as línguas, todos os povos, todas as raças, toda a língua, a nação vai estar diante do Senhor adorando ao único Rei, porque a adoração está nele, na pessoa encarnada de Jesus, que veio até nós, né, e tabernaculou. Não há mais um templo que a gente vá para adorar, Ele é o próprio templo que habitou entre nós, e hoje habita dentro da gente, né? É esse Jesus que vem para poder glorificar. E no versículo 26, que é onde ele fala, e se revela especificamente dito para essa mulher samaritana, né? 26. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Ou em outras versões, sou eu sou o Messias, aquele prometido que ia vir. E quando a gente lê isso no português, Jesus falou, né? Eu sou o Messias. E legal, Jesus se revelou para ela. Só que nesse momento, quando Jesus fala para essa mulher, eu sou o Messias, há poder quando ele fala isso. Porque ele fala, eu sou. E esse eu sou, quando ele fala, se remete lá no Antigo Testamento, quando Deus está conversando com Moisés na sarça ardente. E lá na sarça ardente, Moisés vai libertar o seu povo do Egito. E aí ele fala assim, tá bom, eu vou lá falar com o faraó e o que eu falo? Quem é que está me mandando? Aí ele fala assim, Deus fala, diga com que eu sou, está mandando você retirar. Eu sempre falava assim, nossa, Deus é cheio de pegadinha, né? Como assim eu sou te mandou ir lá retirar o povo? O eu sou te mandou revelar, porque te mandou resgatar o povo. Porque em Deus não se limita a qualquer definição humana. Ele não se
cabe dentro de uma definição humana. Ele simplesmente é, ele é da eternidade passada, ele é antes da criação do mundo, é ele quem traz toda a vida para nós, ele simplesmente é ele quem cria, é ele quem faz, é ele quem modifica, é ele quem constrói, é ele quem dá vida, é ele quem restaura, é ele quem purifica, ele simplesmente é. Então quem está te mandando é o eu sou que domina todas as coisas, eu sou que manda, eu sou que faz, eu sou, ele simplesmente é. E quando ele fala para essa mulher, eu sou o Messias, ele está revelando, eu que estive na criação, que montei, que estive querendo com que você estivesse lá, trazendo vida, eu estava no Éden, eu estou aqui com você, eu estou aqui para poder te purificar e trazer vida. Eu sou aquele que Ezequiel disse na visão do templo, vai vir e por onde passar vai gerar vida. Eu sou esse prometido. Eu sou. É tão profundo esse eu sou, e a gente sabe que quando Jesus ele vai ser crucificado, quando os soldados chegam em Jesus e falam, quem é Jesus? Quem é o Nazareno que está aqui? Ele fala, eu sou. Quando ele fala eu sou, os soldados caem por terra, porque a palavra eu sou tem um poder. Quando ele fala que eu sou esse Messias, há poder na palavra do Senhor. Ele se revela para quem ele é para essa mulher. E aí eu gosto também de entender sobre essa água viva. Então tudo está assim caminhando para poder mostrar, eu sou essa água viva que te traz vida, que te purifica. Eu sou esse que trouxe aqui. Vamos lá para João 19. Depois vocês voltam aí para o 4. Jesus ele veio para gerar vida, para trazer vida, para ser essa água viva que purifica e onde passa e toca, gera vida. Em João 19, do 31 ao 34, é no momento em que Jesus já morreu, ele está na cruz. E aí os soldados romanos, eles chegam para quem está na cruz, começa a quebrar as pernas para poder morrer logo, né? Só que quando ele chega na frente de Jesus, Jesus já está morto, então não quebram a perna dele. Só que aí o soldado romano, está escrito aí, vocês podem ver e acompanhar, o soldado romano, ele corta o lado de Jesus, rasga o lado de Jesus. E quando ele corta, rasga o lado de Jesus, sai sangue, mas sai água também. Isso me mostra que a cruz de Cristo, ela tem poder para nos trazer vida. Essa água viva jorra da cruz a partir de Cristo e se derrama para poder regar e por onde passa gera vida. A morte de Jesus, o seu sangue, não só saiu, mas também saiu água dele. Esse poder que pode restaurar as nossas vidas, que pode transformar as nossas vidas. Jesus não olha para nós por aquilo que a gente tem feito. Ele veio para poder nos trazer nova vida. Ele veio para restaurar. Ele veio para purificar, ele veio para reconstruir, ele veio para poder que a gente possa se consagrar, que a gente possa se unir, para que a gente possa gerar vidas para outras pessoas. A morte de Jesus tem um significado, e esse significado é tido através dessa água que jorra do monte, jorra de Jerusalém, para poder gerar vida para nós. Obrigada, Jesus. E ainda Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele envia o Espírito Santo para nós. E esse Espírito Santo em nós, né, dentro de nós, é para que juntos, nessa união, nessa corrente de água viva que flui dentro de nós, é para a gente poder gerar o fruto do Éden. Né? E Paulo, ele vai falar em Gálatas, vocês devem conhecer. Os frutos do Espírito são paz, bondade, benignidade, amor, enfim, a gente conhece a lista, né, dos frutos do Espírito. Então, se Deus, em seu Espírito, quando Jesus sobe, o Espírito vem, o Espírito em nós, conectados conosco, dentro de nós, águas vivas fluem dentro de nós, para a gente poder gerar um fruto do Éden, que lá foi perdido. E esse fruto, que é paz, bondade, que Paulo narra em Gálatas, toda a lista que a gente tem que fazer, é um fruto meu, é um fruto seu. Paulo fala, o fruto do Espírito, e esse fruto, quando ele gera em nós, é um fruto para poder alimentar a outros. Você não recebe o fruto do Espírito de paz, de paciência, enfim, para você mesmo. Isso é para ter impactos na vida do outro. O seu domínio próprio é pelo outro. O seu amor é pelo outro. Esse fruto do Espírito que gera em nós,
ele é para poder sustentar o outro. João 15 vai falar sobre a videira, que nós somos os ramos conectados. Você já viu um ramo sem estar conectado gerar algum fruto? Você já viu? Nunca vi também. Nenhum ramo sozinho gera fruto. Mas quando ele está conectado na seiva, que é a água que flui, que sustenta, que alimenta, ele gera fruto. Um fruto que não é dele, é um fruto que é da árvore, é um fruto que é ceivado, um fruto que gera para poder alimentar. Então, se você tem dado alimentos que são seus próprios, eu sinto dizer, mas esse fruto que você tem dado não é do Espírito. É um fruto finito, que nasce numa seca. Mas o fruto do Senhor, do Espírito do Senhor, que gera dentro de você, tem condições de alimentar para uma eternidade. Então, nós como canal desse fruto, esse ramo conectado, alimentado pelo Espírito, né, no meio dessa água viva, produz frutos. E esses frutos é para poder alimentar a outros. Isso é um privilégio nosso. É um privilégio de poder gerar vidas a outros, com esse fruto que pode alimentar a outros. Né? E aí, voltando para a mulher samaritana, no versículo, ou no capítulo 4, já estamos finalizando, mas no versículo 28 e 29, depois que Jesus disse, eu sou, para aquela mulher, 28 e 29, a mulher deixou a sua vasilha junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver o homem que disse tudo que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Aquilo que a mulher ao meio-dia considerava importante, não queria encontrar ninguém, quando ela teve encontro com Jesus, quando Jesus entrou ali e trouxe água viva, e a água viva estava fluindo dentro dela, ela saiu correndo, aquele povo que ela tinha medo de enfrentar. Quando Jesus, em sua água viva, entra dentro de nós, habita dentro de nós, para a gente poder gerar frutos, a gente corre para poder compartilhar com outros. A gente quer compartilhar com os outros, a gente enfrenta os nossos medos, a gente enfrenta culpas, a gente enfrenta rejeição, a gente enfrenta do nosso próprio modo. É claro que cada um tem o seu jeito de poder demonstrar e transmitir esse fruto. E é isso que está na beleza do Senhor, né? Na diversidade dentro da igreja, nessa variedade de forma com que Deus pode se revelar através de cada um de nós. Então a gente não consegue guardar e a gente compartilha. E é tão poderoso essa água viva que flui dentro dessa mulher e ela está compartilhando, transbordando vida, que nós fomos criados lá no Éden para poder fazer, trazer vida a todos os povos, a todas as pessoas ao nosso redor, que lá no 39, eles falam assim, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que aquela mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu fiz. Quando Jesus, você não vai pelos seus próprios termos, mas vai por meio de Jesus, essa água viva está fluindo em você, você gera o fruto que não é seu, é do Espírito, e você alimenta outro, pessoas são impactadas. E as pessoas, não importa o que elas te vejam, não importa o que elas pensam, mas quando você fala não de você, mas do próprio Cristo, pessoas acreditam em Jesus, pessoas se aproximam de Jesus, pessoas têm encontros verdadeiros com Jesus. Então, sobre a nossa vida não tem nada a ver, a história não é sobre nós. A história é para contar sobre alguém, e esse alguém é o próprio Cristo. A sua vida, ela precisa contar a história de Cristo. Por meio do que você faz, por meio do que você fala, é você estar igual, eu estou num trabalho em que lá tem muita diversidade, né? E a diversidade que a gente tem hoje, tem vivido hoje, né? E eu estava conversando sobre, eles estavam falando sobre questões emocionais, pessoas literalmente sedentas, e estavam falando, e eu estava compartilhando, não necessariamente falando Jesus, mas eu estava compartilhando como lidar com aqueles problemas emocionais. Eles viraram para mim e falaram, nossa, Tainá, você tem inteligência emocional, né? Não é inteligência emocional. É o fruto de Jesus que está habitando em mim, que eu tenho dificuldade também e lido com isso todos os dias. Mas eu não estou falando sobre aquilo que eu faço necessariamente. Falando assim, não, é difícil para mim também, mas existe alguém que nos possibilita a fazer diferente. Porque se fosse por mim, pelos meus próprios méritos, é deserta, é seca. Mas quando eu falo sobre aquele que pode fazer todas as coisas, eu enfrento. Sim, é uma inteligência emocional, é uma pessoa. Essa pessoa veio até nós. Jesus, ele não veio para ser Deus, ele é Deus, para que a gente possa ter essa vida novamente. Veio até nós, para nos resgatar, para que a gente possa gerar vida. Isso é um Deus de amor que a gente cantou.
é um Deus que nos ama, é um Deus que quer restaurar, é um Deus que quer se relacionar com a gente mesmo quando a gente não quer. É um Deus que está disponível, é um Deus que nos ama, Ele não nos culpa por aquilo que passou. Passou, filha. Sabe aquilo que eu fiz na cruz? Sabe quando eu derramei a minha água, purificou, isso tudo já passou. E Jesus, Ele não fica sendo crucificado. Eu pequei agora, Jesus, vem cá, me perdoa. Jesus, Ele já te perdoou antes de você pecar. O efeito do Senhor na cruz tem perpetua, né, pela eternidade. Não é aquela questão de eu fiz, eu sujei limpo, já está limpo. Jesus já pagou tudo o que você precisa, já pagou seus pecados, já te purificou, já te restaurou, já trouxe vida para você, já foi feito. E esse efeito é tão poderoso que ele tem significado, ele ataca a gente, né, atrai a gente eternamente. Ele faz isso, tem efeitos eternos. Porque, novamente, dentro desse espaço de adoração, a água viva do Senhor flui de uma fonte que é da eternidade passada para a eternidade futura. Não tem começo, não tem uma definição nossa para defini-lo, porque Ele simplesmente existe. Nele tudo é feito e Ele vai e preenche aqueles espaços, todas as lacunas do nosso coração, sem olhar para aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Ele fez. Morreu, veio até nós. A presença do Senhor, que Ezequiel falou, essa presença veio até nós, e por onde Ele passa, Ele vai gerando vida, Ele traz vida, Ele traz renovo, Ele faz do impossível coisas novas, Ele transforma, Ele cura. Nossa, gente, tá feio o negócio aqui? Ele cura, Ele restaura, Ele faz novas todas as coisas. É esse Deus que ama você, que me ama, que é tão difícil, gente, como é difícil, a gente fica assim, não, sai Deus desse trono do meu coração, me coloco lá na frente, a gente começa a fazer coisas nossas e se esquecendo às vezes de colocar Deus e ficar lutando nessa vida, e a gente luta, briga com, não Deus, é meus méritos, mas a gente começa a ter atributos a gente quer ter atributos que não foi dado por Deus, porque Deus nos deu atributos, Ele deu conhecimento, deu amor, Ele deu alguns atributos que são dEle, é Ele mesmo concedido em nós. Então, Deus em nós, a esperança da glória. Eu vivo perdoando, não porque eu recebi, o perdão foi me dado, porque o perdão habita em mim. Eu não só lido com a justiça, porque a justiça habita em mim. Eu já não sou eu mais quem vive em mim é Cristo, Paulo vai falar. Eu estou vivendo, essa água viva está em mim, habitando em mim. E quando a gente lida com isso, a gente não precisa se preocupar com mais nada. Cristo em mim, essa é a esperança da glória, né? É isso que está. E quando Ele está em mim, eu posso viver crendo que não há mais culpa, não há mais... não preciso lidar com essas questões, né? E isso já vai nos apontar para a cena final, que é lá em Apocalipse. Eu queria que vocês abrissem comigo. Não, muda para mim. Isso. Só quer dizer assim, né? Quando pecados perdoados, isso aí quem falou foi Simon. Ele falou assim, quando os pecados perdoados expressam gratidão e alegremente levam outros à presença de Jesus. Quando a gente tem os nossos pecados perdoados, né, a gente transmite esse Jesus, a gente leva outros também para a presença de Jesus. Caminhando então para o final, isso tudo, nessa luta que a gente tem às vezes constante. Ai Deus, mas é tão difícil, é difícil para mim, todo dia ter que lidar com as questões do meu coração. Nossa, só Deus sabe como é difícil, às vezes, ter que lidar com algumas questões que está tão assim... Ai, Deus, o que vão pensar? Deus, como eu vou fazer? Deus, mas e aquilo que eu fiz? A culpa vem e eu passar? Não, mas aquele dia eu fiz aquilo. Mas eu desrespeitei meu esposo. Mas, eu fiz aquilo. Constantemente vem muitas coisas dentro do nosso coração. Mas Jesus fala, já fiz por você, filho. Já foi, está pago. É por mim. E isso tudo nessa constante aponta para a gente, então, lá para Apocalipse 22. Vou finalizar já nesse texto. Aponta para frente na bela história que nós nos encontraremos, né? Que se encontra na última página do livro da Bíblia. Apocalipse 22, do 1 ao 4. Que diz assim, vou ler. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas.
de frutos por ano, né? Uma a cada mês. E as folhas servem como remédio para poder curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e o Cordeiro estará ali, né? E os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto e o seu nome será escrito na testa de cada um. Nós estamos caminhando para essa bela história, onde novamente a gente vai se encontrar no jardim do Éden restaurado, em que a água do Senhor vai fluir do trono de Deus e vai estar ali, no meio da rua principal. A árvore da vida restaurada vai estar ali, gerando frutos. Cada mês vai gerar um fruto novo, diferente, mostrando a variedade do nosso Deus, mas também mostrando que essa árvore que lá atrás, depois, né, enfim, nos afastou do Senhor, essas folhas, elas trazem cura. A árvore da vida é a salvação do Senhor para nós. A gente não precisa se preocupar com essas lutas que a gente tem constante hoje em dia dentro do nosso coração, porque não haverá mais maldição, não haverá mais tristeza, não haverá mais luta, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, não vai haver mais. Lá vai haver a presença do Senhor, esse Deus reinando sobre nós. A água viva vai estar lá disponível, fluindo no meio, para que a gente pudesse ali estar junto, adorando. E aí ele fala, todas as línguas, todas as nações, todos os povos, não há diferença aqui, todo mundo vai estar junto ali, adorando a esse Deus, desfrutando dessa água viva, desfrutando disso que Ele tem para nos dar, com cura, com restauração, purificação, constantemente. Né? É esse cenário que a gente está caminhando. Jesus, Ele é essa fonte da água viva, desde no início da história, se revelando para nós, hoje continua sendo e será assim eternamente, para todo sempre. É Ele, tudo está nele, não está em nós, não está no que eu faço, tudo vem dele, é por meio dele, é para Ele todas as coisas e tudo volta para Ele. Vem dele, Ele nos entrega para a gente poder entregar para Ele. Sem Ele, nós não podemos nem adorar a Ele. E quando a gente adora, Ele entrega para nós essa possibilidade de adoração para Ele ser exaltado. Que Deus possa trabalhar no nosso coração, para que dentro de nós possa sair tudo aquilo constantemente, né? O perfeito de Deus já habita em nós, que a gente possa cooperar com esse Deus que está em nós, com essa água viva, para a gente poder alimentar a outros, né? E tendo impacto a outros, cuidando dos outros, né? Para se aproximar mais de Deus. Essa água, ela flui de Deus para uma criação renovada. Vai trazer vida a todos nós, por onde quer que a gente vá. Coloca, se você conseguir, Marquinhos, naquela última que a gente cantou, a música 7. É possível? Não dá? O Gabriel? Na última música, Gabi, que é o 7, no último refrão, se você conseguir. Não, mas se não der, não tem problema. Oi, Gabi. Coloca o refrão, música 7, refrão. Último refrão. O amor de Deus, pode ir passando. O amor de Deus. Vai devagar. Volta aí. O último. Ah, é o Marquinhos? O último? Bom, enfim, o poder de Deus, esse amor aos homens perdidos, né? Que é essa maravilha que a gente tem do Senhor, restaurando a nossa vida. E no céu, esse amor vai estar lá, pleno, satisfeito, dentro de nós. Um Deus que é acessível, um Deus que não está morto, um Deus que restaura, um Deus que está vivo. Esse poder de Deus, por meio dessa água fluindo em nós, vai estar lá, disponível para nós pela eternidade. Eternidade. Eu lembro que uma vez o Silas falou aqui numa pregação, assim, não sei se você espera, quando você encontrar lá no céu, a coroa da vida como uma coroa cheia de diamantes. Talvez essa coroa da vida seja a presença do próprio Cristo. E você vai estar satisfeito com isso? Nosso coração precisa ansiar por esse Deus que é completo e perfeito e não preciso de mais nada. Ele é tudo que eu preciso, né? Quem está em Cristo, Ele é satisfeito por toda a vida. Eu já não preciso, porque eu não sou e eu não preciso ser, porque Ele é. Eu não posso e eu nem preciso poder, porque Ele pode. Né? Em Cristo está tudo aquilo que a gente precisa. Que nosso coração possa almejar esse dia
em que a gente vai encontrar com o próprio Cristo, né? E transmitir enquanto isso não está, Cristo em mim, que eu seja essa esperança da glória para outros. Amém? Demorei, mas acho que deu. Era a última. Não, vai, então volta. Acho que era. Bom, tudo bem, mas esse é o amor de nós, para nós que estamos perdidos, né? É o próprio amor de Deus em nós fluindo. Mas eu quero orar essa manhã com vocês, para a gente poder finalizar. Passar. Deus, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu amor. Muito obrigada porque o Senhor nos encontrou, o Senhor nos resgatou. Obrigada por ser essa fonte inesgotável, Deus, de água viva em nós. Obrigada, Deus, porque da nascente do Senhor transmite e flui água viva para a nossa eternidade. Obrigada, Deus, porque eu não preciso ir atrás, eu não preciso procurar, o Senhor já está disponível em nós, para que a gente possa, Pai, se saciar e se satisfazer na sua presença. Purifica o nosso coração, Deus, é tão difícil, diariamente a gente é levado a coisas que a gente tem feito, a buscas constantes, né? Às vezes a gente quer, ó Pai, ter aqueles atributos que o Senhor não compartilhou com a gente. A gente quer ter onipresença, a gente quer estar em todos os lugares, a gente quer controlar todas as coisas, todas as pessoas. A gente quer, ó Pai, que as pessoas aprendem de nós e não do Senhor. Deus, nos ajude, Pai, a tirarmos, a nos livrarmos disso tudo, Pai, para que o Senhor possa reinar por completo em nosso coração, para a gente poder alcançar outros, Deus, para poder conhecer essa graça. E nós ansiamos, Deus, pelo encontro que nós vamos ter contigo, onde a tua presença, Pai, será suficientemente transbordante, Pai, e nós teremos ali águas fluidas do Senhor, ó Pai, sem medo, sem angústia, sem tristeza, sem mágoa, sem rejeição, porque o Senhor, ó Pai, estará conosco ali, nos restaurando e purificando para a eternidade. Nos ajude, nos dê um bom dia, nos leve em paz e segurança, para a glória do Senhor, Deus. Amém.